Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Saudações fraternas a você que está sintonizando com o nosso canal, a você que está sintonizando com a nossa página aqui no Facebook, nosso canal no YouTube. Sejam bem-vindos a mais um estudo desta obra fantástica, Religião dos Espíritos. Autor espiritual Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Foi psicografado no transcorrer do ano de 1959, na Comunhão Espírita Cristã da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Emmanuel comenta neste livro algumas questões do Livro dos Espíritos. E então, para nós, é uma grande oportunidade de aprendizado, de luz espiritual e, por sinal, hoje teremos uma lição das mais urgentes e emergentes no momento em que nós, a família humana, está vivenciando. Por isso, convidamos a todos para que possamos estar atentos a estas mensagens, tanto do Livro dos Espíritos, que tem a pergunta de Allan Kardec, a resposta das falanges esclarecedoras que vêm em nome do Espírito da Verdade. Temos também comentário de Allan Kardec e, na sequência, as palavras do benfeitor Emmanuel, que está no livro Religião dos Espíritos. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos nos preparar, buscar a sintonia com os bons espíritos, nossos mentores, anjos guardiães. E assim estaremos aptos a absorver bem esta lição que vocês comprovarão muito necessária a toda a humanidade. E nós então convidamos a vocês para acompanhar e já na sintonia da prece, na voz de Sara Nousiainen.
Deus, nosso Pai, justiça e bondade, em momentos de difíceis decisões, ampara-me e me orienta. Faz com que eu possa serenar meu pensamento, harmonizar minha mente, iluminar minha alma, de tal forma poder perceber a presença do meu anjo guardião ou de outro ser de luz e acalmar meu coração. E assim, com mais calma e confiança na ajuda divina, eu possa receber pelas vias da intuição ou da inspiração as orientações que me forem dadas pelos teus mensageiros e perceber as soluções que a tua bondade me possa indicar, a fim de que eu sempre possa tomar as decisões mais acertadas para a minha vida e a daqueles que dependem de mim. Por tudo isso e por tudo mais eu te agradeço, Deus, nosso Pai, justiça e bondade. Lição de hoje, número 48 é a lição de hoje. Título: Suicídio. Realizado na reunião pública do dia 3/7/1959. Comenta sobre a questão 957 do Livro dos Espíritos. Pergunta Allan Kardec: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Resposta: muito diversas são as consequências do suicídio. Não há penas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Palavras de Allan Kardec. A observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Alguns há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência
da interrupção brusca da vida. Há, primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre esse laço na plenitude da sua força, no momento em que é partido, ao passo que, no caso de morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente. As consequências deste estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão em que, durante mais ou menos tempo, o espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos. Indicação para consultarmos as questões 155 e 165 do Livro dos Espíritos. A afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito, que, assim, a seu mau grado, sente os efeitos da decomposição, donde lhe resulta uma sensação cheia de angústias e de horror, estado esse que também pode durar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu interrupção. Não é geral este efeito, mas, em caso algum, o suicida fica isento das consequências da sua falta de coragem. Cedo ou tarde, expia, de um modo ou de outro, a culpa em que incorreu. Assim é que certos espíritos que foram muito desgraçados na terra disseram ter se suicidado na existência precedente e, submetido voluntariamente a novas provas, para tentarem suportá-las com mais coragem. Em alguns, verifica-se uma espécie de ligação à matéria, que inutilmente procuram desembaraçar-se a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, se lhes conserva interdito. A maior parte deles sofre o pesar de haver feito uma coisa inútil, pois que só decepções encontram. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, por que não se sentem... Entretanto, por que não se tem esse direito? Por que não é livre o homem de pôr termo aos seus sofrimentos? Ao Espiritismo estava reservado demonstrar
pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta somente por constituir uma infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Antes, ao contrário, é o que se dá, como nulo ensinam, não a teoria, porém os fatos que ele nos põe às vistas. Como nós estamos percebendo o assunto tão grave, tão necessário de reflexão e excepcionalmente urgente para a nossa compreensão, porque é uma realidade que temos percebido nos nossos dias. Muitos irmãos desavisados têm enveredado por esse caminho tão doloroso, tão traiçoeiro que é essa busca em eliminar a própria vida, o autoextermínio. E então, a pergunta de Allan Kardec é muito importante para as nossas reflexões, com relação ao estado do espírito. Uma vez que nós, pela nossa imperfeição, nem sempre identificamos que depois que o corpo está inerte, o espírito prossegue na sua vida imortal. A maioria de nós, aqui no plano físico, ainda não temos uma ideia precisa dessa continuidade da vida, justamente pela desinformação, pelo apego às coisas da matéria, pelo domínio do materialismo, melhor dizendo, os prazeres que a existência física nos oferece. E quando em alguma situação passamos por dificuldades, sendo interrompidos a fase de prazer, de gozos, de alegria, o espírito se sente enfraquecido, desnorteado, porque o apego à matéria é tão grande que ele não se conhece, não se permite ir mais além do que as coisas transitórias. E então, terminando a fase desse entusiasmo com as coisas da matéria, quando vem aquele momento de provação, de dificuldades, onde todos nós, seres humanos, encarnados aqui no planeta Terra, temos de atravessar para provar o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual, que é o nosso objetivo maior. E então, lembrando as palavras de Emmanuel, nós não estamos aqui no planeta encarnados a passeio. Nós estamos aqui procurando evoluir, crescer espiritualmente, amadurecer para a vida verdadeira. E então, os momentos de prova, de dor, de tribulação,
são esperados. São esperados porque nós precisamos de passar pelas provas para o nosso crescimento. O próprio Livro dos Espíritos nos esclarece. Essas provas nos ajudam a desenvolver o nosso conhecimento, as nossas faculdades, que nós ainda não desempenhamos, não desenvolvemos, não descobrimos na nossa intimidade. E as dificuldades nos fazem vir a desenvolver, a descobrir em nós mesmos essas potências que nós trazemos. Esse é o objetivo da nossa encarnação e das dificuldades que nós encontramos aqui. Mas voltando à questão do espírito que se vê depois da fronteira da morte, nesse momento em que ele buscou com as próprias mãos. Estamos vendo na resposta dos espíritos que em cada situação há uma consequência, não é a mesma para todos os espíritos. Isso guarda correspondência com as causas que foi produzido aquela morte que o espírito buscou com as próprias mãos, com o próprio livre-arbítrio, não é? E aproveitando esta questão do livre-arbítrio, algumas pessoas trazem informações equivocadas de que o espírito se suicidou porque estava marcado naquele projeto da sua encarnação, que era o destino dele morrer através do suicídio. Não existe isso nas leis divinas. As leis divinas nos incentivam sempre, até mesmo o nosso instinto de preservação da vida, a permanecer vivos o máximo possível, a permanecer em nosso corpo físico o máximo possível para aproveitarmos a nossa evolução, o nosso crescimento, as experiências que temos. E então é um pensamento equivocado. Muitas pessoas dizem essas tendências que as pessoas trazem para o suicídio, isso vem de vidas passadas. Pode ser que seja, né? Mas ninguém se reencarna com essa destinação de se desligar do corpo físico através do suicídio. Não existe isso, não é? E então, estamos vendo aí na resposta dos espíritos que a sorte não é a mesma para todos. Vai depender da forma com que o espírito provocou aquele desencarne, né? E Allan Kardec vem confirmar, porque todos os comentários, especialmente num de tão elevada importância, ele mostrando que a observação, isto aí nós estamos tendo a certeza, que não é somente a opinião de Allan Kardec, mas a observação dos fatos, das comunicações que ele presenciou e daquelas que ele recebeu de outros médiuns, dos inúmeros centros espíritas, onde ele fez a seleção das mensagens para observar. E então ele está trazendo aqui. A observação mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Mais uma confirmação que nós estamos tendo da questão científica da doutrina espírita. Porque é fato comprovado através da observação, das experiências. Por isso, a área da ciência presente nos fatos da doutrina espírita.
nos fenômenos onde Allan Kardec trouxe a confirmação desse mundo extracorpóreo, não é? Como nós estudamos lá no Evangelho Redivivo e no Êxodo. E então, Allan Kardec continua. Alguns comuns, os resultados, né? Alguns comuns a todos os casos de morte e violência. Muitos são parecidos pela interrupção brusca, né, que o espírito provocou, a morte muito violenta. E então tem algumas similaridades, as consequências para esses espíritos. Mas vamos ver essa persistência prolongada e tenaz que une o espírito ao corpo, justamente pelo apego às coisas da matéria e, na maioria das vezes, a pessoa eliminou a própria vida em plena vitalidade do corpo físico. Então, os laços que unem o espírito ao corpo estão muito fortes, muito fortalecidos, não é? E como nós estamos tendo a informação de Allan Kardec e de várias obras que nós encontramos na Lavra Espírita, por exemplo, de André Luiz, em suas obras, a morte, quando é natural, esses laços vão se extinguindo naturalmente, de uma forma bem lenta, não é? E então é muito diferente o desencarne de uma morte natural, onde o espírito, através desse afrouxamento dos laços que une o espírito ao corpo, ele vai se preparando para o desencarne. E numa morte violenta, brusca, o espírito não está preparado para esta separação. Então os laços permanecem algum tempo muito persistentes, né, com os efeitos que o corpo está sendo submetido. Não é assim? E então Kardec indica essas duas questões, 155 e 165, para a nossa consulta em detalhes, porque um tema como esse, nós deveremos sempre estar atentos e buscando mais conhecimento. Especialmente porque nós temos no nosso convívio diário muitas pessoas carentes, necessitadas de luz, e nós, com esse conhecimento, podemos passar as informações necessárias, não é? Fazer um atendimento fraterno, mostrando às pessoas que elas estão com um pensamento equivocado. Muitas pessoas se aproximam de nós com ideias de suicídio justamente pelo desgosto que estão tendo na vida. As provas que estão muito duras, muito amargas, e eles não se sentem com as forças necessárias para suportar as provações, não é? E em outros casos, a pessoa nem aparenta estar com ideia de suicídio. A gente conversa com a pessoa, ela está na sua expressão natural. Nós nem percebemos. Mas, se nós estivermos na sintonia dos bons espíritos, sempre com boa intenção, sempre vai surgir algum assunto em que a pessoa pode trazer o seu comentário da ideia. Mas não que, às vezes, ela vai falar que está pensando, mas venha na conversa, no diálogo, o assunto do suicídio, dessa ideia do suicídio. E então é um momento onde nós, estando bem esclarecidos, possamos passar a eles algumas informações, algumas orientações, não é?
incentivando a buscar mais informações sobre o assunto. Por isso, nós estamos lembrando a necessidade de estarmos bem informados, bem esclarecidos sobre esse tema, muito importante, né? Às vezes são conhecidos, amigos do dia a dia, familiares. Nós temos que ter alguma coisa a oferecer a eles. Concorda? Mas continua Allan Kardec. A afinidade permanece entre o espírito e o corpo. Entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão, porque eles vão receber as impressões do que o corpo está sendo submetido. Muitos sentem a própria decomposição do corpo, muitos espíritos. Isso depende do estado em que o espírito se encontra, o estado moral, vibracional do espírito, né? E então, é importante essas informações, né? Assim é que certos espíritos que foram muito desgraçados na Terra disseram ter se suicidado na existência precedente. Olha aí, é aquela questão de o espírito ter um histórico de suicídio em vidas anteriores. E então, o próprio espírito, se preparando para uma nova encarnação, ele pede para que ele possa suportar as novas provas e com mais resignação, né? Inclusive, temos relatos de André Luiz em algumas obras que o espírito implora aos mentores espirituais, aqueles que estão assessorando o projeto da reencarnação, que eles façam de tudo para que o espírito reencarnante não consiga o intento do suicídio, não é? E então, por isso, nós vemos muitos casos de relatos que André Luiz traz de espíritos que pedem muitas mobilidades do corpo físico, justamente como providência para que eles não consigam se submeter ao suicídio, não é? Espíritos que perdem os membros, as pernas, os braços, não é assim? Muitos que já estudaram essas obras sabem do que nós estamos falando, não é? E então é essa condição de suportar as provas com resignação, que é o objetivo nosso aqui na Terra. Todas as provas, todas as tribulações são necessárias ao nosso crescimento, à nossa evolução. Não é assim? E então, meus irmãos, para nós não alongarmos muito esse comentário, nós indicamos voltarmos a esta questão, prosseguirmos com as reflexões destas mensagens que Allan Kardec, que os espíritos de luz têm trazido para nós, para ficarmos bem orientados, não é? E agora nós vamos passar às palavras de Emmanuel, porque também temos grandes considerações nas palavras de Emmanuel. Suicídio. Emmanuel comenta: no suicídio intencional, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma, através da premeditação mais profunda, com remorso mais amplo.
atormentada de dor, a consciência desperta no nível de sombra a que se precipitou, suportando compulsoriamente as companhias que elegeu para si própria pelo tempo indispensável à justa renovação. Contudo, os resultados não se circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo, porque surgem os desequilíbrios consequentes nas sinergias do corpo espiritual, com impositivos de reajuste em existências próximas. É assim que, após determinado tempo de reeducação, nos círculos de trabalho fronteiriços da Terra, os suicidas são habitualmente reinternados no plano carnal em regime de hospitalização na cela física, que lhes reflete as penas e angústias na forma de enfermidades e inibições. Ser-nos-á fácil, desse modo, identificá-los no berço em que se repontam, entremostrando a expiação a que se acolhem. Os que se envenenaram, conforme os tóxicos de que se valeram, renascem trazendo as afecções valvulares, os achaques do aparelho digestivo, as doenças do sangue e as disfunções endócrinas, tanto quanto outros males de etiologia obscura. Os que incendiaram a própria carne amargam as agruras da ictiose e do pênfigo. Os que se asfixiaram, seja no leito das águas ou nas correntes de gás, exibem os processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso do enfisema ou dos cistos pulmonares. Os que se enforcaram carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas e a paralisia cerebral infantil. Os que estilhaçaram o crânio ou deitaram a própria cabeça sob rodas destruidoras experimentam desarmonias da mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o cretinismo. E os que se atiraram de grande altura reaparecem portando os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteíde difusa. Segundo o tipo de suicídio, direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas, derivadas que correspondem às diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação, o câncer, a surdez, a mudez, a cegueira e a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. Junto de semelhantes quadros de provação regenerativa, funciona a ciência médica por missionária da redenção, conseguindo ajudar e melhorar os enfermos
de conformidade com os créditos morais que atingiram ou segundo o merecimento de que disponham. Guarda, pois, a existência como dom inefável, porque teu corpo é sempre instrumento divino, para que nele aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor ante a glória de Deus. E então, meus irmãos e minhas irmãs, uma lição como esta, ou melhor, lições como essas, nós vimos no Livro dos Espíritos. Quantos esclarecimentos estamos vendo aqui Emmanuel trazer detalhes importantes para a nossa conscientização. Nós valorizarmos a vida. Inclusive, temos uma campanha com esse nome, aqui na União Espírita Mineira, valorização da vida. Nós precisamos estar sempre bem informados para que tenhamos condições de fazer a nossa parte, especialmente nós que estamos empenhados no movimento espírita. Com certeza, todas as religiões, como nós vimos nas palavras de Emmanuel, todas as religiões e todas as filosofias condenam o suicídio como coisa que contraria as leis da natureza, as leis de Deus. Não é? E então são muito importantes estas reflexões. Né? Vamos ver as consequências que trazem, cada um em consequência no tipo de desencarne que o espírito provocou, né? Sendo direto ou indireto. Tem os atenuantes, tem os agravantes, né? Sempre correspondente à intenção e à condição do espírito. Nós vemos Emmanuel, no início, dizer que sem os atenuantes, porque existem os atenuantes quando o espírito não está consciente daquele ato, ou totalmente consciente, pela ignorância ou por alguma disfunção do seu raciocínio. Não é? Então, existem esses atenuantes em alguns casos. E então os comentários que Emmanuel traz aqui é com exceção desses casos. A pessoa que está fazendo, promovendo, premeditando esse ato. É muito doloroso o despertar desse espírito na pátria espiritual. Né? E Emmanuel comenta que esse espírito está elegendo para si as companhias que estão naquela categoria de teor vibratório. Observa, no caso, para quem já estudou o livro ou a radionovela Memórias de um Suicida, o caso de Camilo. Ele provocou a morte do seu corpo com um tiro, né? Ele tirou a sua própria vida. E então, ele despertou no plano espiritual numa zona de um sofrimento muito profundo e tinha muitos espíritos envolvidos naquele clima que o fizeram, então, se sentir muito amedrontado. Então, é importante nós termos informações assim. O estudante espírita que não se preocupou em estudar esta obra, deveria fazer a consulta, porque são grandes detalhes, grandes informações que nós aprendemos.
para estarmos mais bem preparados. Não só para a nossa vida diária, mas para oferecermos condições aos irmãos que precisam destas orientações, não é? E então, vamos ver Emmanuel comentar aqui que nesses quadros de provação regenerativa, a ciência médica pode até facilitar, ajudar o paciente, né? Melhorar as dores, aliviar as dores, né? Mas vai depender do merecimento e da decisão que o espírito tomou depois do drama vivido, para, na nova existência, provar que realmente aprendeu a lição, né? E nós temos notícia que muitos vêm trazendo esse histórico a várias reencarnações, né? E Emmanuel finaliza mostrando para nós, aconselhando, guardarmos a existência como dom inefável. Gente, só Deus, só o nosso Pai Criador tem direito sobre nossa vida, não é? Teu corpo é sempre instrumento divino. Olha que coisa interessante. Em várias passagens do Evangelho, nós temos esta colocação, né? Que o nosso corpo é altar desse Espírito Divino, onde se manifesta a criação de Deus. Não é assim? Algumas religiões, algumas obras trazem que o corpo é o templo do Espírito Santo, né? Mas podemos ver que esse Espírito somos nós. Somos os habitantes desta casa e que nós precisamos de cuidar o máximo, preservar o máximo, para o bom aproveitamento das lições que nós necessitamos aqui, não é? Para que nele aprendas. Olha o objetivo nosso, né? As dores, as dificuldades vão nos ajudar a crescer para a luz. O que nós aprendemos com a doutrina espírita? Que nós evoluímos gradativamente e de uma forma quase infinita, né? A nossa evolução é quase infinita. Crescer para a luz, nos tornarmos espíritos puros. E nós estamos agora nos primeiros degraus da nossa evolução. Temos então que valorizar esta vida e a viver para o amor, este sentimento maior que é a emanação, que é a vibração do próprio Deus, né? Nosso Pai Criador, ante a glória do Pai, ante a glória de Deus. E então, meus queridos irmãos, nós, novamente, reforçamos a nossa necessidade de estarmos pesquisando e procurando nos informar mais sobre este tema tão emergente na fase em que a humanidade está vivenciando, a transição planetária. Quantas coisas nós temos percebido em acontecimentos no cenário mundial, no cenário da nossa população, da nossa cidade, da nossa família. E então são situações que nós precisamos de oferecer o melhor de nós conforme as orientações espirituais que nós temos recebido. É um dever de filhos de Deus poder
passar as informações que nós recebemos. E, mais uma vez, lembramos as palavras de Jesus: dai de graça o que de graça recebestes. Nós recebemos essa graça de nos esclarecer sobre a vida imortal nossa como espírito. Muitos irmãos não têm essas informações. Não é que nós vamos forçar a pessoa a acreditar na doutrina espírita, mas começar a despertar alguma das verdades na consciência das pessoas, daquelas com quem nós convivemos, as pessoas com quem nós temos relação no dia a dia, trocarmos ideias, fazermos alguns questionamentos para o despertar da consciência. É assim? Então, meus irmãos, fica aí a reflexão da noite. Nós vamos finalizar nossas reflexões de hoje, agradecidos a Deus, a Jesus e aos bons espíritos. Vamos fazer uma prece, pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo que nos cubra com suas bênçãos nesse nosso desejo de aprendizado, de esclarecimento e de fortalecimento para desempenharmos as tarefas, os compromissos que estão em nosso alcance. Senhor, queremos agradecer a Tua presença e o amparo desses espíritos de luz. Mas te pedimos, Senhor, que nos fortaleça, que nos ajude a ter mais coragem, perseverança nas obras do bem e que nós possamos aconchegar esses irmãos necessitados de alguma forma, conforme as inspirações que receberemos dos mentores, dos anjos guardiães, das situações em que nós seremos convidados a presenciar. Te pedimos, Jesus, ilumina-nos, ampara-nos, para que possamos ser instrumentos em momentos tão necessários. Obrigado, Senhor Jesus. Que a Tua paz esteja em todos os corações. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, finalizamos aqui mais um momento de reflexão sobre esse tema, emergente e urgente, tornamos a lembrar. E pedindo a Deus que nos dê força e sabedoria, agradecendo a vocês pelo amparo, pelas vibrações, pelo incentivo em nossos estudos. Que esta paz permaneça em nossos corações. Gratidão. Muita paz a todos.